Gravando. Gravando dia 6 de agosto de 2020. Aula de produção textual com o primeiro ano do Coque Bonifácio. Gabi está entrando, fazendo chamada aqui. Esperando o pessoal chegar. Felipe Bonfim entrando. Vitória Garcia. Maria Clara. Vamos lá, esperando mais um pouquinho o pessoal chegar. E aí, foram bem na prova do Damasceno? Bruna. Pelo jeito, sim, né? Se a resposta não foi na resposta, então é sim. Fomos sim, professor. Fomos bem. Assim acho. Muito bem, eu vou esperar mais 3 minutinhos, aí a gente começa. Eu vou fazer o inventário de notas de redações e quem me entregou ou não. E a gente vai fazer o conteúdo de hoje, que é resumo. Cadê esse povo, hein? Acho que esqueceram da minha aula hoje. Gabi perguntando que dia que eu fui. Peraí, caramba, não consegui ler. Que dia que eu fui buscar o resto das redações? Ontem de manhã, o Gabi. Foi quando eu fui lá, peguei tudo que tinha lá com a Bíblia, eu peguei ontem de manhã lá. E aí tá tudo aqui na minha mão. Já vou falar o que tem e o que não tem na minha mão, vocês já vão saber. Se alguém por acaso. Oi. Minha mãe entregou ontem à tarde. À tarde? Tá, peraí, o Lucas Adolfo tentando. Vamos falar sobre isso já, pera um pouquinho. Ah, meu pai levou ontem de manhã também. Não sei se foi antes ou depois de você. Calma, eu vou falar todas que estão na minha mão e assim vocês já vão saber quem que tá na mão, quem não tá. Deixa eu só esperar o pessoal entrar. Maria Eduarda Bonfim. João Corintiano. Ê, João Caldeiro, não precisou nem secar ontem aquele jogo feio lá. Que jogo horroroso. Você é Joguinho, louco, jogo mais feio que eu já assisti. joguinho mais pelada de fim de semana aquilo lá. Eu assisti só o segundo tempo, mas tava uma porcaria. Não é possível que ele vai falar que Ah, ele chegou no segundo gostou. tempo, ninguém queria jogar, deixou pra jogar no próximo jogo só. Pois é, cara. Ô, dois timezinho porcaria. Ana Júlia entrando. Se fosse o meu São Paulo, já tava 3-0 pro adversário. Pois é, o São Paulo dá emoção, né, cara? Você vê assim, a humilhação, todo mundo rindo aí, todo mundo fica contente. Raíssa. O São Paulo faz a alegria da galera, fala sério. Vamos lá. Pronto, não falta mais nada de tempo. Eu já estou. Vamos lá, quem não está aqui ainda, então? A Iris ainda não está aqui com a gente. Ah lá, o Felipe falando que lá na arena vai ser 1-1. Vai para os pênaltis, também estou achando, mas vai ser 0-0. A Isabela ainda não. Deixa eu só conferir, colocando a lista aqui para ver se eu não perdi ninguém. A Isabela ainda não está, beleza. O Cauã também ainda não. Os dois Luiz ainda não estão. Muito bem, é isso. Pessoal, estava falando então, olha aqui, eu fui buscar ontem, eu ainda não acabei de corrigir, eu comecei a corrigir as crônicas e contos de vocês. Então vamos dizer o que tem na minha mão já para vocês saberem o que vocês estão ou não estão devendo. Ó, Bruna Salles está na mão, Maria Eduarda Bonfim, Iris, duas da Iris, Luiz Felipe Bonfim, duas também, Júlia Beatriz, Ana Júlia Bruno, as duas estão aqui. Opa, peraí, tem uma que tá perto aqui. Maria Clara tá aqui, Bruna Salles, Gabi dos Santos, Lucas Adolfo, Maria Eduarda Bonfim de novo, João Caldeira,
Lívia, Lucas Adolfo, Vitória Tereza, 2 vezes. João Gabriel Caldeira, Gabriela Martins, Evelyn, Júlia Beatriz e Raíssa. Pessoal, os nomes que eu falei 2 vezes está tudo certo. Os nomes que eu falei uma vez ainda está me devendo alguma coisa. E se tem algum nome que eu não falei nenhuma vez, vocês precisam tirar o pé do chão, porque precisa fazer. Caso contrário, é isso aí. Tudo bem? Tá todo mundo ciente já? Tá? Então, eu falei tudo que está na minha mão agora. O que vai acontecer? Vou explicar para vocês. A Adriana tinha me dito que ela queria fechar essas notas dessa semana para a semana que vem. Vocês estão tendo as provas, né? E os professores estão mandando para ela. Como eu fui lá ontem e conversei, falei, Adriana, meu caso é um pouquinho mais demorado, então você espera até segunda-feira? Ela falou, espero. O problema é esse, eu não vou conseguir ir hoje e nem amanhã lá buscar a redação, porque hoje eu tenho manhã toda com vocês, tarde toda com o SESI, depois amanhã eu tenho manhã e tarde toda inteira com o São Mateus, então eu não consigo buscar, vou ter que buscar segunda-feira. Então, vocês têm que me ajudar a agradar a Adriana, porque se ela falar, Eduardo, não, se eu chegar lá segunda-feira para pegar ela falando, não pode mais, tem que fechar a nota hoje, eu vou entregar e falar, topo. Agora, se ela falar, Eduardo, tudo bem, eu espero até segunda, terça, quarta-feira para você fechar, aí eu pego todas que tiverem lá na segunda-feira, espero que não sejam muitas, espero que esteja tudo aqui na minha mão já, porque eu já vou levar, e aí no fim de semana eu termino, e pronto, eu já vou lá, vai ter, sei lá, 5 redações, 6 redações para eu corrigir, eu corrijo lá mesmo, fecho e já deixo com ela lá. É o que eu estou querendo fazer. Então, quem não entregou, nós vamos estar na dependência da Adriana liberar a gente. A Adriana é uma pessoa legal. Eu acho que ela vai deixar a gente fechar isso assim, não na segunda, depois. Então, estou só deixando vocês a par do que está rolando. Belezinha? Tá claro? Estão por dentro aí? Tá todo mundo ciente dos nomes que eu falei ou uma vez, ou falei 2 vezes, ou não falei vez nenhuma? Por favor, hein? Estou passando esse inventário aí para vocês se programarem. Quem ainda não levou ou a crônica ou o conto lá, leva tipo hoje, leva amanhã lá, porque segunda-feira eu vou lá pedir para a Adriana esperar mais um pouquinho para eu poder fechar. São essas duas, beleza? Tá aí. Pronto, eu ainda não terminei de corrigir, estou no metade do pacote, vai. Eu corrigi a do terceiro primeiro, como eu sempre faço, e aí agora eu estou indo com o pacote. O segundo, graças a Deus, já acabei. Acabei só se sobrou alguém sem nota, mas já acabei de corrigir, só falta lançar. E eu de vocês está na metade, graças a Deus. Estou caminhando. Então, beleza, pessoal. Agora vamos trabalhar. Nós vamos falar hoje de um gênero textual que é muito útil, que vocês usam muito e que pode cair no vestibular sim, que eu já vi cair. Chama-se resumo. Resumo é uma palavra que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam, eu tenho certeza, na matéria, né? Que vai lá e pensa assim, deixa eu pegar a matéria do Eduardo, ou a matéria do PR, matéria do Torrano, sei lá o quê, e fazer um resumo no meu caderno, né? Aí você vai fazer o quê? Você pega o livro-texto, vai lá, lê o livro-texto inteiro e vai lá anotando as principais partes. E aí você pega um texto de maneira de que ele tem um texto grande, fica um texto menor, e aí é o seu resumo. Isso é um resumo, claro, isso é um resumo que vocês estão acostumados, e aí vocês estão familiarizados com esse tipo de gênero textual. Basicamente, está certíssimo, é isso. O resumo é... Opa! Olha a Isa entrando aí. Muito bem, senhorita Isa. Antes tarde do que mais tarde, né, Isa? Pronto, chegou. Vamos lá. Então, resumo, basicamente é o seguinte, é um pós-texto. Não existe resumo que não parte do nada. O resumo tem necessariamente que partir de um texto de origem para o resumo. Então, o resumo é um segundo texto de alguma coisa. Não existe texto genuinamente escrito e já nasce sendo resumo. Não pode. Ele tem que partir nem que seja de um outro texto que não seja escrito, tá? Vamos supor, eu posso fazer um resumo de um filme. Vai ter um outro nome, né? Vai chamar
resenha, ou vai chamar blurb, ou alguma outra, ou sinopse, tem outros nomes, mas nada mais, nada menos é que um resumo também. Mas ele tem que partir de um outro texto que seja até um filme, uma peça de teatro, uma reunião, uma ata também pode ser considerado um resumo do que aconteceu numa reunião, mas aí tem o gênero textual, tem um nome específico, chama ata. Mas nada mais é um resumo, que vem de um outro texto. Resumo propriamente dito, ele vem geralmente de um outro texto, que necessariamente é maior. Essa é uma regra, né? Todo resumo tem uma obrigação, ele tem que ser pelo menos um pouquinho, mas ele tem que ser menor que o texto de origem, porque senão, se ele for maior, ele não é um resumo. E aí, geralmente, o que as pessoas fazem para construir um resumo? Elas pegam as principais partes, as partes mais relevantes, as partes mais importantes e colocam no resumo, para poder fazer uma fluidez, para ter mais rapidez na próxima hora de visitar esse assunto. Então, por isso que dar aula funciona bem. Você vai lá, assiste a aula do Pierre, entende tudo que ele falou. Aí você vai estudar, você pega o livro-texto lá e lê toda aquela, sei lá, vou pegar uma matéria qualquer. Ele vai lá e fala sobre, deixa eu ver, plateumintos. Aí você vai estudar sobre plateumintos, eu vi a aula dele, os desenhos bonitos que ele faz na lousa. Depois você vai ler toda aquela matéria de plateumintos lá no livro-texto para você garantir que todas as informações são revisadas. Só que aí, depois que você for voltar, se for revisitar os plateumintos, você não precisa perder todo o tempo que você passou vendo aquele livro-texto, você vai lá e faz um resumo. Você coloca as principais partes, tem gente que gosta de grifar. Quando você está grifando, você está nada mais nada menos que resumindo. Você está pegando as principais partes e colocando em evidência, para depois, na hora que você for revisitar, você não precisa passar por tudo. Porque às vezes o cara dá, para explicar um conceito, ele vai dar 1, 2, 3 exemplos. Mas é para explicar um conceito que você já sabe. Você precisa passar pelos 3 exemplos de novo? Claro que não. Às vezes você passa só pelo conceito e já entende, ou pelo conceito e um exemplo para lembrar e pronto. Ou seja, o outro é supérfluo. Então você elimina isso, porque quando você for revisitar, você vai de maneira mais fluida, de maneira mais rápida. Basicamente é isso. É o resumo. É uma maneira de transformar. Beleza. O que isso pode acontecer de cair no teu vestibular? Já aconteceu? Já, pessoal. Eu já vi vestibular de Maringá, vestibular de Londrina, das paranaenses, eles gostam de pedir isso. Então eles te dão um texto base para você simplesmente resumi-lo. E eles dão o número mínimo e máximo de linhas que você pode ter para você transformar esse resumo. O que você faz? Geralmente você lê o texto de origem, transforma ele, então você vai lá e marca quais são as informações essenciais, quais são as informações principais e geralmente mantém na mesma ordem cronológica. As informações que estão no começo, no teu resumo não podem ir para o final e as informações do final vão para o começo no teu resumo. Você não tem autoridade para fazer isso. Um resumo ele tem certas obrigações para com o texto de origem. Então, manter as informações de começo no começo, de meio no meio e de fim no fim é uma das regras básicas para se fazer um resumo. Além de cortar o que excede, cortar o excedente. Basicamente é isso. Deixa eu abrir o livro didático de vocês, só para vocês verem quais são as considerações que estão aparecendo lá. Espera só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Peraí, estou transmitindo tela? Estou transmitindo, vamos lá. Vou encontrar aqui, espera lá. COC 2020. O de vocês é o primeiro ano, caderno 6. Não, desculpe. Caderno 7, pessoal. O de vocês é o 7. Vamos lá. Aqui a gente falou sobre texto enciclopédico de divulgação científica e tá aqui, ó. Olha o resumo. Então tá aí. No material de vocês nós temos aqui, ó, um resumo que a definição dele é texto abstraindo tudo que for secundário e de maneira mais sintética. O que é abstrair, gente? Abstrair é colocar em posição de irrelevância. Ou seja, tudo que for secundário, ou seja, todas as informações que não são essenciais, deixa eu não consigo marcar, consegui. Bom, todas as informações que não são consideradas essenciais, a gente abstrai, ou seja, deixa elas em maneira de reticências, en passant, ou seja, elas ficam para serem subentendidas. Então imagine que você está fazendo um resumo sobre a vida de alguém. Ó, o Luiz Miguel aí. Muito bem, senhor Luiz Miguel, chegou cedo, velho.
Miguel Gonzaga Lopes. Chegou cedo pra caramba. Tá bom. O importante é participar. Tá aí, nós estamos falando de resumo, viu? Aí, então, esse abstrair significa colocar em posição secundária, ou seja, fica implícito. Aí você está, por exemplo, fazendo a resumo sobre a vida de alguém, você vai fazer o resumo sobre a vida de alguma pessoa, você vai lá e fala algumas falas, algumas partes interessantes, por exemplo, sei lá, quais são os estudos que essa pessoa fez, quais são as faculdades. Ah, mas ela fez um curso no meio dessas faculdades. Tá bom, isso não tem tanta relevância, não vai ser tão importante durante a carreira, então você não fala disso. Isso seria um resumo de uma biografia. Aí nós temos lá, ó, um exemplo. Eu vou ler. Nós temos, na verdade, 2 exemplos, tá? Aqui na apostila. Eu vou ler um só, porque acho que a gente não precisa ficar fazendo, a gente pode resumir até na própria aula. Depois, se vocês quiserem, vocês têm outro exemplo. Olha aqui, ó, nós temos um texto do Moacir Clear, que vai ser resumido aqui em cima. Mesmo texto, só que de uma maneira. Aqui, ó, aqui nós temos, olha o tamanho que ele vai ficar, ele vai ter um parágrafo apenas, e aqui ele tem 2, então ele foi reduzido pela metade. Vamos ver quais foram as decisões da pessoa que colocou o resumo. Vamos lá. Ó. Quando eu era menino, havia um médico que se tornou conhecido em Porto Alegre, não por causa de suas qualidades profissionais ou pessoais. Não. A razão de sua fama era outra. O homem rico tinha um apartamento em Copacabana. Dele, as pessoas diziam com admiração, respeito e inveja: o doutor X tem um apartamento em Copacabana. Vamos lá. E havia motivos para essa quase veneração. Copacabana não era só um bairro, uma praia, não. Copacabana era um estilo de vida, rico, sofisticado. Copacabana era, no Brasil, o reduto dos vencedores, mesmo porque não podemos esquecer que o Rio era capital federal. A pequena distância, no Flamengo, ficava o Palácio do Catete, a residência do presidente da República. Pronto, então está aqui 2 parágrafos que deixam bem claro que este médico X, era um homem que morava em Porto Alegre, que era muito admirado pelas pessoas, não porque ele só era um bom médico, porque ele tinha um apartamento em Copacabana, e quem tinha um apartamento em Copacabana era considerado top da galáxia, porque Copacabana naquela época era top da galáxia. Agora olha aqui, eis um resumo possível do texto. Então é o autor do próprio livro didático que fez. Quando eu era menino, informação, né? Porque o eu lírico está dizendo, é uma coisa de infância, um médico de Porto Alegre se tornou-se conhecido por ser um homem rico, possuído um apartamento em Copacabana. Olha só, todo aquele parágrafo que ele vai lá e descreve, ó, não era só por causa disso, não, era por causa disso também. Ele resume em 3 linhas. As pessoas referiam-se ao fato com respeito e inveja, pois Copacabana era um estilo de vida sofisticado. Aí, toda aquela coisa que ele vai falar de Copacabana, ele vai colocar em 3 linhas depois. No Brasil, era um reduto de vencedores. O Rio era a capital federal e bem perto desse bairro ficava a residência do presidente. Tá vendo? Não falou de presidente, não sei o que, o Palácio do Catete, nem nada. Não precisou ficar exemplificando e exemplificando mais e mais. Ele falou disso, ó, residência do presidente. Pá! Para que você passe a notícia, passe a informação adiante, não precisa, claro, de ficar floreando. Vamos deixar uma coisa bem clara? Que nem todo texto deve ser resumido, só os necessariamente. Por quê? Ué, por exemplo, se a gente fosse resumir tudo na vida, as coisas se tornariam chatas. Tem coisa que foi feita para ser demorada, tem coisa que foi feita para ser escrita. Olha os textos que vocês escreveram, a crônica, o conto. Não era para você trazer aquilo em um parágrafo. A beleza daquele gênero era ser feito em 10, 15 parágrafos. Contar a história, se você quisesse enfatizar, ó, eu estava em casa, acordado, pensei, olhei para a janela, coisas demoradas, porque aquele texto pede isso. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Um resumo é necessário quando um resumo é necessário. Agora, dependendo das coisas, os resumos é supérfluo. Então, você não precisa fazer um resumo. Então, nem todo texto pode ou não pode ser resumido. Não, tem textos que foram feitos para serem com exemplos, 1 ou 2. Então, esse texto do Moacir Clear, que ele vai lá e fala do Palácio do Catete,
é um texto literário. Então, ele foi feito para ser lido dessa forma. A pessoa foi resumir porque ela teve um motivo para isso. Então, nem todo texto tem motivos para ser resumido. Esse mesmo foi um péssimo exemplo. Um texto literário não deve ser resumido. Perde-se a literariedade. Imagina um filme que você gosta. O filme tem toda uma história, né? O cara vai lá, enfrenta todos os perigos para ficar com a moça que ele ama no final. Aí você vai lá e fala assim, não, ele enfrentou 10 perigos, vamos colocar um só, o mais difícil e pronto, já vai para o beijo final. Que graça que isso tem. Então, vamos deixar uma coisa bem clara, existem textos que podem e devem ser resumidos e outros que não. Não gostei desse exemplo por causa que esse é um texto que não deve ser resumido. O que geralmente deve ser resumido? Matéria de escola, que é uma coisa que vocês fazem, reportagens. Às vezes você tem uma reportagem que dá muitos exemplos, mas para você passar só a notícia mais fácil, rapidamente você fala em resumo, ou algum tipo de informação desse aí. Muito bem, aí nós temos uma continuidade, aí tem outro, né? É uma notícia aqui, um pouco mais longa, mas isso não vou ler não, que também está resumido aqui, que é o Maracatu, o patrimônio cultural, blá, blá, blá. Vamos lá, gente. Qual que é o contexto em que o resumo aparece? Geralmente, o resumo aparece, como eu disse, contexto escolar, esse que vocês estão acostumados, vocês devem fazer direto, esse é o contexto. Ou quando você vai fazer um relatório, que tipo de relatório? Vários tipos de relatório, como eu falei, a pauta de uma reunião é um relatório de uma pesquisa, vamos supor que você é um pesquisador num laboratório e você precisa ir anotando tudo o que está acontecendo, aí você tem vários exemplos, mas para concluir você só precisa de um ou dois, você coloca só um ou dois. Isso é uma forma de resumo de um relatório. O que é press release? Press release significa uma forma de você passar para a imprensa, né, as informações do que vai acontecer. Por exemplo, todo evento grande, deixa eu pensar num evento grande, uma cerimônia de abertura de Jogos Olímpicos, pronto. Aí você sabe que tem todo aquele protocolo, né? Primeiro vai ser o pronunciamento do presidente do país. Não, primeiro tem a apresentação de dança, depois o apresentamento do presidente, depois o apresentamento do presidente do Comitê Olímpico, depois a entrada das confederações, depois a apresentação disso. Aí esta parte da apresentação representa isso. Esse carro alegórico que está entrando representa aquilo. A imprensa, ela recebe o press release. O que é isso? O resumo. Ó, na primeira alegoria, os dançarinos entram representando a força do país na agricultura. Depois, o segundo carro que vai entrar com os outros dançarinos vai apresentar o sofrimento desse país com as guerras e assim por diante. Isso é um press release, é um resumo da cerimônia toda do que vai acontecer. Muito bem, aqui, o que nós temos? As recomendações gerais que se toma quando você vai fazer uma redação, ou um resumo. Primeiro, quais que você deve colocar? Os pontos mais significativos, o que é mais importante, deixa de lado o que é secundário. Você tenta ser o mais simples possível, ou seja, tenta criar frases sucintas, porque se o objetivo é diminuir em tamanho, deixar mais curto, é óbvio que você precise procurar dizer frases mais simples. E o que você deve evitar? Aí, ó, se o texto tem adjetivos e advérbios demais, você vai cortar isso. Você não precisa de dizer adjetivos. Vamos supor que você esteja fazendo o resumo de um relatório de relatório imobiliário de uma casa. Aí o cara vai lá e coloca que a casa é espaçosa, que a casa é confortável, que a casa é arejada, que a casa é isso. Só que você não precisa dizer isso. Você vai lá e coloca casa, aí você coloca confortável, pronto. O confortável já engloba o arejado, já engloba todas as outras características. Pronto, você está sendo resumido. Outra coisa interessante também. Quando você tem quando você está fazendo resumo de uma narrativa, e essa narrativa tem discurso direto, vamos lembrar que discurso direto é quando você abre aspas e travessão, lembra? Quando você põe 2 pontos travessão, fala do personagem, isso é discurso direto, só para lembrar. Ou pode ser em aspas também. Geralmente, quando você vai fazer um resumo de um texto narrativo desse, as falas de discurso direto, ou seja, com a voz dos próprios personagens, geralmente elas são transformadas em discurso indireto, vamos lembrar?
discurso indireto é quando o narrador diz com a voz dele o que o personagem diz. Exemplo para vocês. Falar assim, o professor Eduardo entrou na sala do primeiro ano e disse, meninos, vocês tiraram uma nota baixa na redação e eu estou chateado com vocês. Essa é a fala exata do personagem professor Eduardo. Eu posso resumir e falar, Eduardo entrou na sala do primeiro ano dizendo aos alunos que estava chateado por conta de suas notas. Pronto, olha só. Eu coloquei todo aquele, 1, 2, 3 linhas em uma linha só e disse todas as informações. Isso é uma tática interessante que vocês devem se lembrar. Caso vocês estejam prestando os vestibulares que eu mencionei, da UEL, da UEM ou da Unicamp, e eles pedirem resumo, fatalmente eles vão colocar resumos que têm discurso direto lá e que vocês vão precisar transformar em discurso indireto para demonstrar que vocês têm conhecimento, que resumos são necessários fazer isso. Lembrem-se disso, isso é importante, essa ressalva é interessante. Até no exercício que a gente vai fazer já também tem que fazer isso. Muito bem, as observações. Aí ele fala assim, ó, não copiar aleatoriamente frases por cada parágrafo não é resumo. E assim, é necessário entender. Então o que é isso, gente? Ele está querendo dizer o seguinte, existe uma diferença entre resumo e fichamento. Fichamento, vocês não vão ver esse gênero aqui na escola, mas ele existe. Esse sim, basta pegar uma frase núcleo e colocar. Depois você procura outra frase núcleo, retira e coloca. Então, você vai tendo um emaranhado de sequências com tópicos. Uma frase, outra frase, outra frase. E essas frases núcleos são representativas dentro do texto. E a sequência dessas frases diz o que o texto quer dizer. É uma forma resumida, mas não é considerado o gênero textual resumo. Por quê? Porque essas frases deslocadas, elas não têm coesão, elas não têm obrigação de ter conjunções que ligam uma na outra, juntar. Você não tem aquela obrigação de juntar coisas para dizer um texto coerente. Isso é fichamento. Tópicos, frase após frase, após frase, após frase. Usa-se muito isso para estudar também. Eu fiz muito fichamento na faculdade para pegar, se eu vou fichar um texto de 30 páginas em 2 páginas de frases. Serve muito bem. Depois que você leu o texto bem lido, depois você só pegar as frases, você consegue entender, lembrar todo o teor teórico daquele texto só com as frases. Fichamento é útil, mas ele não é resumo. Por quê? O resumo tem uma obrigação a mais. Você tem que ir pegando essas frases e articulando para que elas tenham coerência dentro de um texto. Então você tem que colocar uma conjunção para juntar uma com a outra, seja uma conjunção adversativa, aditiva, conclusiva. Você tem que ir dando cara de texto e não cara de tópicos. Essa é a grande diferença. Então, para quem acha que resumir é só copiou uma frase daqui, copiou dali, copiou de cá, você não está resumindo, você está fichando. E se você tiver que articular, aí você vai ter que fazer algumas modificações no texto. Aí sim, aí você está fazendo um resumo. Muito bem? Tá aí. Aí qual que é a estrutura? Gente, a estrutura geralmente ela segue o padrão dele. Tem que ser um texto menor. E aí tem algumas coisas aqui, ó, que ele está deixando bem claro, né? Aqui, ó, é a estrutura lá da Faculdade Pública da USP. Então aqui é um resumo que você utiliza para trabalho científico. Para trabalho científico, que não é o caso de vocês, tá? Vocês não estão lidando com trabalho científico agora e no vestibular também não vão lidar. Eu só vou mostrar para vocês como é quando você for trabalhar. Eu vou fazer um resumo de uma monografia, um resumo de um artigo científico, o que tem que fazer. Mas para vocês isso não é obrigatório. Vocês não vão, provavelmente no vestibular, vocês não vão ser necessário, vocês não vão pedir para vocês fazer resumo desse tipo de texto. Vão pedir para você fazer resumo do que eu acabei de falar, de narrações, para você mostrar que você sabe a questão dos discursos. Então, ele fala que tem que ser desenvolvido em introdução, objeto, métodos, resultados e conclusões. Por quê? Porque geralmente um trabalho científico, ele vai lá e tem uma introdução em que é apresentado o porquê que o trabalho foi feito, onde a pesquisa queria chegar, quais eram as pretensões da pesquisa, por que teve essa ideia, quais eram as perguntas de pesquisa, as hipóteses. Aí o candidato vai lá e resume. Esta pesquisa foi criada a partir do desejo de se encontrar a resposta para tal problema,
a partir da hipótese de que esse problema pode ser resolvido assim, assim, assado. Ou seja, é o pesquisador, antes de começar a analisar qualquer coisa, sonhando com o que ele vai encontrar, imaginando o que ele pode encontrar quando ele chegar lá no fim da pesquisa dele. Então imagina que o cara está pesquisando a cura de uma doença e ele tem uma hipótese. Eu acho que essa doença de pele é curada com limão e sal, passando e deixando no sol, porque aí vai trocar a pele. É uma hipótese. Aí ele vai lá e fala, não, então pretendemos com esta pesquisa inserir o ácido sei lá, do limão com a sal na pele e incidir no sol, porque acha-se que há uma hipótese de que essa troca de pele vai resultar blá, 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 blá. Ou seja, nossa, fui longe. Esse tipo seria uma hipótese. E o resumo faz a descrição dessa hipótese. Depois, ele vai para o método, né? Como que é o método? O método significa como que foi coletados os dados. Quais foram os sistemas que eles coletaram dados? Por exemplo, na minha área, na área de linguística, a gente coletava dados como? Eu usava gravador, colocava as pessoas para interagir na língua inglesa, que era a minha parada, e para interagir, colocava um gravador entre elas para gravar a fala e colocava câmeras para filmar a interação, se havia algum tipo de mudança de postura, e depois passava um questionário para eles responderem para mim o que acharam da atividade, e no final eu dava uma prova para provar o quanto que eles aprenderam depois do processo todo. Olha só, uma coleta de dados com 4 coletas: a gravação, a filmagem, o questionário e a prova. Agora vamos para a área de biologia, né? Na biologia, o pesquisador Pierre vai coletar os dados fazendo o quê? Pegando, sei lá, amostras de urina de um animal, colocando num tubo de ensaio qualquer, depois ele vai lá fazer a observação, gravação desse animal para ver se ele teve algum tipo de reação diferente, se ele teve comportamento diferente, é outra coleta de dados, e uma amostra do sangue do animal, tá vendo? Ele está coletando os dados. Como é que ele faz? Toda pesquisa precisa falar como que ela faz essa coleta de dados. Então, mostrei um pouco na área de linguística, um pouco na área de biologia, como é que é. Esse é método também. E aí, no resumo, tem que ter o método, não pode não ter. E, finalmente, onde você chegou? Que conclusão? Você vai lá e chega e fala assim, portanto, conseguimos provar que esta pesquisa que dá sim para curar a doença de pele com o limão e com o sal a partir da aplicação X de tanto tempo. Ou não. A pesquisa comprovou que não dá. Isso também é interessante, muita gente se esquece disso. A pesquisa que comprova que uma coisa não dá certo também é importante. Eu aprendi isso quando eu estava fazendo meu mestrado, que a minha orientadora falou, Eduardo, porque eu perguntei para a professora, e se o processo que eu estou inserindo não der certo e não fizer os alunos aprenderem mais? Ela, você está contribuindo do mesmo jeito. Você vai dizer para a comunidade científica inteira, não tentem mais fazer isso aqui desse jeito, porque isso não dá certo. Tentem de outro jeito, mas no meu caso até deu. Então, isso é legal, isso é muito interessante. E é lá na conclusão que você faz isso. Você vai lá e apresenta resultados positivos ou negativos. Na verdade, tudo isso é positivo para a ciência. Você comprova que uma coisa dá certo ou não. Tá aí. Só que, gente, só resumindo isso aqui é um resumo que se chama resumo de trabalho científico. Esse aqui vocês vão fazer só na faculdade. Ele até colocou aqui, que é dentro do manual da USP que isso aqui tá. Tudo bem? Beleza. Aí eu só deixei... E a linguagem, né? Geralmente as frases devem ser curtas e objetivas, sem rodeios, já que se o intuito é fazer o negócio ficar... Ai, meu Deus, agora que eu fui lembrar. Não, eu tô gravando sim. Eu pensei que eu tinha esquecido. Não esqueci não. Graças a Deus. Pensei que eu tinha esquecido de gravar a aula, ainda bem que estou gravando. Então, tá aí. Pessoal, se o intuito é diminuir, então as frases têm que ser o mais curtas e breves possíveis, sem rodeios, sem muitas figuras de linguagem, sem muitos adjetivos, muitos advérbios e tudo mais. Pronto. Antes da gente ir para os exercícios, ficou claro o tal do resumo? Acho que sim. Espero que sim. Tá certo, Gabi. Obrigado, Gabi. É uma coisa que tá na rotina de vocês, né? Vocês não estão se vendo uma coisa pela primeira vez. Talvez o próximo que vai ser... É o próximo que é resenha? Deixa eu ver. O próximo é... Não, o próximo é um texto
de produção. Depois, talvez na outra, acho que vai vir resenha. Aí talvez a resenha vocês ainda não conheçam. Porque a resenha, ela é parecida com o resumo, só que ela tem uma coisinha a mais. Ela tem o julgamento do autor. Uma coisa que eu não mencionei agora, que eu falo só na resenha, mas eu vou adiantar. Você jamais pode emitir um julgamento sobre uma coisa que você está resumindo. Você não pode dizer, por exemplo, o autor do texto realiza uma boa análise. Você não tem que dizer se é boa ou não. Você vai falar, o autor realiza uma análise. Agora, lá na resenha, opa, aí sim. Aí você vai julgar, você vai resumir julgando. O autor faz uma ótima ou uma péssima análise sobre isso e isso, porque os dados são totalmente inconclusivos, que ele mostra assim, assim, assim. Aí você está julgando. No âmbito universitário isso também é muito útil. Quando você vai escrever texto científico baseado em autores, você resenha ao invés de apenas resumir. Mas por enquanto, nada de julgamento. Por enquanto, só a passagem para um texto menor. Julgamento nenhum, isso vai vir na resenha. Então agora a gente vai para os exercícios. Nós temos exercícios para serem feitos deste módulo e aí acabou. Aí hoje é uma aula curta, é um gênero textual tranquilo hoje. E aí, claro, eu libero para dúvidas e libero vocês. O texto de enciclopédia a gente já fez, está aqui. E aqui na página 88, nós temos aqui os exercícios que vocês vão fazer. São três exercícios. Vamos lá. Primeiro, vamos ler esses dois textos que estão aqui. Ó. Texto 1. Numa manhã, os homens saíram para Fernando. Ricardo, Deodato, Simão, Jesuíno, para um canto do navio olhavam um Recife, coberto ainda de sombras da madrugada. Viam vapores grandes no cais, catraieiros trabalhando àquela hora, mas havia um silêncio grande, um silêncio medonho nos barcos dormindo e nas águas do rio. Eles olhavam para o lado do cais e viam as casas e a terra que iam deixar. Simão para um lado, triste, de cabeça baixa, Deodato dizendo, se ao menos eu pudesse ver os meninos. E o negro Jesuíno, sentado em cima de uma das cordas, a gente volta, um dia a gente volta. Então tá aí, ele constrói uma imagem, né, gente? Algumas pessoas saindo de barco, todas tristes porque estão deixando suas famílias, né? E na esperança de que depois de toda esta jornada vão voltar a ver os familiares, porque estão com saudade mesmo antes de sair. Texto 2. Ricardo, Deodato, Simão, Jesuíno, para um canto do navio olhavam um Recife, coberto ainda de sombras da madrugada, viam vapores grandes no cais, catraieiros trabalhando àquela hora, Simão para o lado triste, de cabeça baixa, Deodato dizendo, se ao menos eu pudesse ver os meninos, a gente volta, um dia a gente volta. Vocês viram o que aconteceu aqui? O texto 2 é uma tentativa mal feita de fazer um resumo do texto acima. Por que eu digo mal feita? Imagine se você estivesse lendo este texto aqui sem conhecer o texto de cima. Será que ele ficaria claro? Será que ficaria claro o que está acontecendo? E outra coisa, olha, ele manteve discurso direto. Acabei de falar para vocês que a gente não deve fazer isso. Então, primeiro, que fica confuso, não pega as informações principais e mantém o discurso direto. É justamente a pergunta da 1, olha aqui, ó. Por que podemos afirmar que o texto 2 não é, olha aqui, não é um resumo adequado ao texto 1? Primeira coisa, as informações relevantes, por exemplo, ó, Ricardo, Deodato, Simão e Jesuíno para um canto do navio olhavam o Recife. Não falou nem para onde eles estavam indo. Aqui no cima fica bem claro, ó, para Fernando. É claro, para a ilha de Fernando de Noronha. Saíam para Fernando. Então, não falou nem para onde eles estavam indo. Falou, para um canto do navio olhavam o Recife. Direto. Coberto ainda de sombra. Então, você não sabe nem qual que é o cenário corretamente. Aí, viam vapores grandes no cais, catraieiros trabalhando naquela hora.
Que informação relevante é essa? Nenhuma. O fato de eles estarem vendo os vapores e os catraeiros não muda nada na questão de você entender ou não entender essa história. Que eles estavam tristes porque eles iam para Fernando de Noronha e estavam com saudade da família. E de repente, um discurso direto de novo, que você não deve manter. Então olha aqui, ó, primeiro, não é um resumo adequado porque foram copiadas apenas frases aleatórias, não é para se fazer isso não é o ideal. Depois, no texto 2, aparecem elementos dispensáveis para um canto do navio, na madrugada, para um lado. Isso aqui são informações que não são essenciais. E, ó, no resumo da narrativa, os diálogos com travessão devem ser transformados em discurso indireto. Não quis deixar eu marcar agora, por quê? Peraí. Aqui. Marcou. Tá aí. Então, esses são os 3 motivos. A mera cópia de trechos desconexos, sem informações relevantes, coisas dispensáveis demais para estar num resumo e a manutenção de discurso direto, que não vem ao caso. E aí, claro, já que ele não fez bem, o segundo exercício ele vai querer que você faça. Como que você faria? Claro, gente, se a gente estivesse lá na sala de aula, se eu estivesse com vocês lá, eu pediria para vocês fazerem, eu daria 10 minutos e depois eu ia pedir para um aluno ou outro aluno ler para mim, lá na frente da sala, como ficou. Mas aqui é diferente, né? Eu não vou deixar vocês em silêncio aqui sozinhos. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer junto com vocês. Como que eu faria um resumo? Vocês podem até opinar, se vocês quiserem, na resposta. Porque aqui está a resposta pessoal, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar o trecho, né? E aí vocês vão me ajudando. Eu vou fazendo, vocês vão me ouvindo. Ó. Numa manhã, os homens saíram para Fernando de Noronha. Não, para Fernando. Ricardo Deodato, Simão Jesuíno, para um canto do navio olhavam um Recife coberto de sombras da madrugada. Eu vou resumir esse trecho dizendo: numa manhã, Ricardo, Deodato, Simão e Jesuíno partiam para Fernando de Noronha e, enquanto saíam, olhavam o Recife coberto de sombras da madrugada. É uma forma aqui. Se você não quisesse nem colocar coberto de sombras, não precisava. E avistavam, olhavam o Recife, olhavam de volta para a terra, olhavam a terra de volta, esse tipo de coisa. Aí vamos lá. Viam vapores grandes no cais, catraeiros trabalhando àquela hora. Eu não colocaria esta informação porque esta é supérfluo. Quando você falou que eles estavam observando o Recife, já fica implícito. Aí eu coloco, havia um grande silêncio, ou havia um silêncio. Aí eu medonho nos barcos dormindo nas águas no rio. Aí eu coloquei, havia um silêncio no barco. Eles olhavam para o lado e viam casas e terras que iam deixar. Acho isso importante, porque ele está deixando bem claro que eles estavam abandonando aquele lugar ali. Aí eu colocaria agora tudo o resto aqui, ó, num discurso só do autor. Eu colocaria Simão, entristecido, dizia que gostaria de ver os meninos, ou indagava que se pudesse ainda mais uma vez ver os meninos, e aí eu continuaria. E vou colocar, consolado pelo negro jesuíno, que dizia que logo eles voltariam, ou que um dia eles voltariam. Pronto. Eu estou transformando o texto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 linhas em um texto que não vai passar de 5 linhas. Esse é meu resumo. E tem todas as informações, que é o nome deles, Ricardo, Deodato, Simão Jesuíno, para onde estavam indo e o fato de estarem observando de novo a terra, os recifes, com saudades das casas que eles iam deixar e com saudades dos seus meninos. E esperança de voltar. Pronto. Essa seria
a resposta. Depois vocês podem fazer como vocês quiserem, ao sabor das decisões de vocês, mas lembrando que as informações importantes precisam estar. O nome deles, para onde vão, o que estão observando e por que estão tristes. E por que têm esperança. Muito bem. Tá bom, estou indo para o terceiro exercício agora. Vamos lá. Esse aqui, deixa eu tentar tirar a resposta da cara, vai. Senão fica muito chato você só fazer a resposta. Aí. Pronto. Aqui, vamos lá. Enem, esse caiu no Enem. Leia o texto e responda a questão. O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas em tempo real. Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir dos assuntos tratados no texto, sem sequer prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz do leitor simultaneamente coautor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de escritura-leitura eletrônica multilinearizado, multissequencial e indeterminado, realizado em um novo espaço da escrita. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não tem sequência definida, mas liga os textos não necessariamente correlacionados. É muito interessante isso aqui, gente. A geração de vocês, como ela já nasceu com isso, ela não se dá conta do quanto isso é legal. Vocês entendem que hipertexto, quando ele fala hipertexto, ele está pensando em múltiplas dimensões. O que é isso? Fala, nossa, Eduardo, lá vem viagem. É, viagem, mas é legal. Quando você tinha, imagine agora uma sociedade que não tinha internet, que não tinha essa tela aí que vocês estão olhando aí para mim, ou do celular ou do PC. Esquece isso. Imagine um texto que era no papel, aqui. O que você tem? Quantas dimensões você tem no papel? Duas. Dimensão horizontal e dimensão vertical. Não tem profundidade. A não ser, claro, que seja um desenho com nível de profundidade. Mas no texto, não. O texto é só duas dimensões. Então, o que você fazia? Você tinha que ler a sequência do texto de acordo com o que estava escrito ali. E você era refém desta sequência. Você precisava seguir aquilo ali. O máximo que podia acontecer é uma nota de rodapé que te leva para o fundo do texto. Ele vai lá, coloca o número 1 pequenininho, te leva lá para explicar o que é, depois você tem que voltar exatamente onde ele te parou para você continuar. E você era, como ele fala, passivo, ou seja, você recebia as informações e você atuava pouco, você não tomava decisões, você só ficava ali com os olhos recebendo informações. Isso era uma leitura. E até então é o que tinha. O diretor desta história toda era o autor do texto, quem tomava conta da sequência. Agora isso mudou. Com o hipertexto, ou seja, o texto eletrônico, deixa eu abrir para vocês um hipertexto aqui. Ó. O hipertexto mais clássico que existe é o Wikipedia. Aqui. Então, a enciclopédia, vamos lá. Aqui, ó, o que eu tenho? Bem-vindos ao Wikipedia. Olha aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Quando eu estou lendo esse texto, ó, tá vendo que eu tenho vários trechos que estão azul e outros trechos que estão preto. O que significa cada trecho em azul? Cada trecho em azul significa que isso aqui é um link ou um hiperlink que me leva a outro lugar se eu me interessar por aquele assunto. Ou seja, o que eu faço aqui? Eu estou tomando decisões. Se eu quiser, eu estou lendo o texto. Se eu quiser, opa, eu quero essa palavra, ela me interessa. Aí como se eu virtualmente eu abrisse um buraco e mergulhasse dentro dela e fosse para outro lugar. Ele abre um outro plano para mim. Porque, ó, estou lendo lá o texto do Neil Armstrong. Aí você tá, beleza, eu interessei engenheiro aeroespacial. Opa, eu sempre quis ser engenheiro aeroespacial. Eu clico em engenharia aeroespacial, ele me leva para falar não sobre o Neil Armstrong mais, sobre engenharia espacial. Aí você fala, nossa,
eu quero ser engenheiro espacial, eu estou lendo aqui, mas eu gosto da questão de aeronaves. Não só a teoria, eu quero ir para eu vou lá e clico nas aeronaves e descubro o que essas aeronaves fazem e dentro de aeronaves eu quero falar dos motores de ação. Ou seja, veja, olha só, quem toma a decisão do caminho? Sou eu. É por isso que ele disse agora que o leitor não é mais passivo, ele é quase como um coautor. É quase como se você estivesse escrevendo o seu próprio texto com o texto dos outros. Você estivesse juntando tudo que te interessa. Isso é uma coisa, é um advento que só a tecnologia traz. Esse hipertexto no sentido de múltiplas dimensões. Eu vou cavando o buraco, eu vou mergulhando dentro do texto ao sabor das minhas decisões. Ou seja, eu traço o caminho que eu quero para chegar aonde eu quero. Isso é atividade. É como se eu fosse ativo. Eu tomo conta. Eu sou a pessoa que está literalmente tomando conta do roteiro, como se eu fosse o diretor da minha leitura. Coisa que no papel, infelizmente, não dava. Você não tinha a possibilidade de fazer isso. Era só 2 dimensões. Agora, são múltiplas dimensões do texto. Ou seja, a tecnologia, há muita gente que vai lá defender, né, que a tecnologia vai estragar, que a tecnologia vai acabar com os livros. Para quem tem uma visão positiva como a minha, muito pelo contrário, ela vai deixar ainda mais legal. Daqui a pouco vai haver, não sei se já existe ou não, mas vai haver histórias em que você clica para ir para um lugar ou clica para ir em outro. Essa história dentro do próprio texto, só clicar. Eu sei que já existe história assim, é que você vai lá e diz assim, chama aventura solo, né? Você vai lá e fala, se você quer que o autor, que o personagem faça isso, vai para a página tal. Se você quer que o autor faça aquilo, vai para a página tal. Então você tem 2 possibilidades. E se houvesse mais ainda? Então, talvez o hipertexto torne a literatura ainda mais legal. Que o autor de um texto e você trabalham juntos. Que você vai decidindo qual que é o roteiro que aquele personagem vai levar. Isso é muito interessante, né? É que precisa ser mais explorado. Eu sei que no cinema também está acontecendo isso, tá? Não sei se vocês conhecem, eu já falei daquela série do Black Mirror para vocês, e acho que ou foi nessa sala ou foi na outra, que alguém mencionou que tem o filme. Foi aqui que o pessoal mencionou que tem o filme que você vai decidindo para onde você vai no filme? Foi aqui? Agora não me lembro. Porque eu falei de contos aqui e falei de contos no terceiro do SESI. Pode ser que tenha sido lá ou aqui. É uma história que chama Bandersnatch. Tem no Netflix, tá? Ah lá, foi aqui. Boa. Então, não preciso repetir. Ah, tá, foi o Lucas. Então, legal. Vocês sabem, então, do que eu estou falando. Isso no cinema já está sendo explorado e na literatura poderia também. Quem sabe esse hipertexto pode ser que você clique, mergulhe e vá para o lugar onde você decidiu que o personagem fosse, tá bom? Eu parei esse exercício só para falar disso, porque eu tinha tempo de sobra hoje, e porque eu acho essa consciência de que a tecnologia ajuda em vez de atrapalhar, como muita gente pensa. A tecnologia não vai acabar com os livros, ela vai melhorá-los. Ela vai torná-los mais sustentáveis, porque você pode ler agora sem matar árvore, e ela vai dar possibilidades a mais. Daqui a pouco a literatura está absorvendo tudo isso, tenho certeza. Agora vamos voltar lá. Agora a questão pede o seguinte, vamos lá. O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de escrita e leitura, definido como um conjunto de blocos autônomos do texto, apresentado em meio eletrônico, computadorizado e no qual há reemissões, associando entre si diversos elementos. O hipertexto é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor ao confundir os conceitos? Não, gente, pelo tudo que eu falei, essa palavra aqui resolve o problema. Não desfavorece nada. Aí, o hipertexto é uma forma artificial de produção de escrita? Não, gente, não tem nada a ver. Isso aqui é gente descrédula. Quem fala um negócio desse é porque não acredita que a tecnologia vai nos ajudar em vez de nos atrapalhar. Pessoas retrógradas, na minha opinião. Vamos lá. Nossa, hoje eu estou dando opinião, hein? Aí, a letra C. Exige do leitor um maior grau de conhecimento prévio, por isso deve ser evitado? Claro que não. Primeiro, conhecimento prévio do quê? Do que você se interessa e clicar em cima daquilo. Isso é, para a geração de vocês, por exemplo, isso aí é quase que instintivo. Vocês já meio que cresceram, a idade de vocês já meio que cresceu clicando em coisas. E eu que tive que me adaptar, né? Eu que, quando eu tinha a idade de vocês, não tinha isso para mim.
Vocês não, vocês são quase que é uma questão natural. Facilita a pesquisa? Opa, gostei. Pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira em qualquer site de busca ou blog oferecido na internet? Aí já acho demais. O texto não fala disso. Qualquer hipertexto tem uma informação segura e verdadeira? Não. Eu acabei de falar para vocês há algum tempo atrás que, acho que foi na semana passada, que a Wikipédia ela é uma forma que a gente falou sobre a enciclopédia atual, a enciclopédia virtual. Mas, como eu disse, esse sistema 2.0, todo mundo pode entrar lá e mudar. Então, isso significa que alguém pode ter mudado justamente no dia que você leu e aquela informação está enganosa, a informação está errada. Claro que o Wikipédia, eles vigiam muito isso, principalmente em páginas importantes. Se você chegar na página, por exemplo, da NASA lá e escrever que aquilo lá é um grande mentira, que o homem não foi na Lua, que é tudo mentira, eles vão corrigir, vai ter o pessoal especializado que vai estar lá pronto para desfazer essa mentira tua. Então, não é bem assim, mas é tudo confiável? Não. Tem páginas que não são vigiadas, não. Deve ter muita besteira na Wikipédia, sim. Infelizmente. Isso um dia vai acabar, eu acho. E possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso. Olha aqui, ó, que eu falei. Você é o diretor da sua leitura, né? Você como se tomasse conta. E sem ater-se à sequência pré-determinada, claro, constituindo-se uma atividade mais coletiva e colaborativa. Perfeito. Está aqui. Alternativa correta. Alternativa E. Você toma conta da sequência de leitura. Você diz para onde vai, se você volta, se não volta, se aprofunda ou se não se aprofunda. Pronto. É isso aí. Muito bem, terminamos. Tá? Agora, na semana que vem, vai ter mais texto para escrever e provavelmente na semana que vem você já tem nota. Eu já vou poder falar quanto cada um tirou e quanto ficou. Claro, se quiserem, tá? Eu nunca exponho nota de quem não quer. Só para terminar, eu vou confirmar presenças daqui, aí eu já vou dispensar, para abrir para dúvidas e dispensar. Espera só um pouquinho. Ó, então a Iris realmente, hoje ela não veio, não está aqui com a gente, beleza? Estou colocando a foto aqui. O Cauã. Gente, alguém sabe do Cauã? Já é a terceira falta seguida desse senhor. Cauã estava nas outras aulas de hoje? Fala comigo. O que está acontecendo com esse Cauã? Esperando a apresentação. Alguém sabe dele? Alguém tem mais contato com ele? Quem sabe? Alguém pode falar comigo aí, ou no chat ou aqui. Não lembro se ele estava, a Gabi está falando. Cara, ele está sumido, tá? Ele tá, ó, quer ver? No mês, olha aqui, nas 4 últimas aulas, ele veio em uma. Cara, nas 5 ele veio em uma, na verdade. Porque ele faltou na anterior. Então eu estou preocupado com o Cauã. Tem que ver o que está acontecendo. Sempre quando tem um aluno sumido assim, a gente tem que perguntar. E o Luiz Felipe Melchior também não está aqui. Também faltou. Beleza. Pessoal, dúvidas sobre a aula de hoje? Tanto sobre resumo quanto sobre hipertexto ou qualquer outra coisa? Pode perguntar. Caso contrário, vocês, por favor, tenham boa semana. Todo mundo agora já sabe, né? Quais são as redações que eu já li nome por nome. Qual já está comigo, qual que não está. Por favor, quem ainda não entregou as duas, o conto e a crônica, vai lá hoje e amanhã, por favor, hein? Não vai ficar não vai ficar de recuperação porque não trouxe, porque não entregou, né? São 2 gêneros tão tranquilos de escrever. Bora lá. Eu comecei a escrever, comecei a ler, estou gostando do que eu estou lendo, vocês são muito criativos. Beleza? Beleza, no mais, deixa eu parar a gravação, senão eu esqueço. Espera aí.